Lênio, bem-vindo, tudo bem? Opa, tudo bem. Tá vendo? Eu tô de volta aí com o cenário, né? Tô vendo. Agora sim, hein? Acabaram as férias, é isso, Lênio? Foi. Agora tem que mandar fazer a barba, arrumar o cabelo, voltar Cortar para a a unha. academia, cortar a unha, voltar para a academia, fazer check-up, enfim, ir no dentista, essas coisas todas e Essas depois coisas voltar do a trabalhar, processo. né? Tem que pagar os vícios, né? Ô, Lênio, queria começar pelo tema do dia nosso aqui. A gente vai retomar ele durante os outros entrevistados também. Só fazer um esquenta contigo sobre isso, que é a questão Yanomami. Né? Ontem saiu uma matéria longa no Fantástico da Sônia Bride, e aí fica ainda mais, ganha mais cor, ou perde cor a tragédia dos Yanomamis. Você consegue enxergar o que esse modelo cruel produziu. O que pode ser feito em relação a isso, do ponto de vista de punição aos envolvidos, Lênio? A primeira questão que se coloca é confiar um pouco, e aí tem que ser um pouco otimista, no sistema jurídico brasileiro. Eu sei, temos aí um passado, enfim, Ministério Público, passapano, bolsonarismo e tal. Por exemplo, como que se formou isso que está aí? Quer dizer, jabuti não dá em árvore, isso é uma questão anterior. Existe um setor do Ministério Público que cuida de índios, você sabia? Não sabia. Existe. Não sabia. Sim. Quer dizer, eu sabia que sim, não sabia que era tão grande, mas que o Ministério Público acabou com todas as suas outras atividades em nome de só combater a corrupção durante alguns anos no Brasil, né? Não fez mais nada. Então, esse setor deveria, né, ter, no mínimo, porque o Ministério Público é um órgão poderoso, ele não precisa pedir nada para ninguém, ele age de ofício. Então, assim como o Silvinei pintou e bordou, e toda essa gente fez tudo isso, e o Ministério Público pouco ou nada fez, o caso dos índios também tem um débito profundo. O Ministério Público tem, o Poder Executivo tem, o Poder Judiciário também, de outro modo. Então, mesmo assim, você tem dois âmbitos, né? Você tem aqueles que estão dizendo, isso no Tribunal Internacional, Bolsonaro e outros pagarão. Ora, nós temos uma lei desde 56 aqui do governo Juscelino. A lei é muito clara, não é difícil de aplicar, gente. A lei está prontinha e é engraçado, o Brasil é tão bom para aplicar coisas de leis pequenas, la lei é como la serpiente, solo pica al descalços, né? Como dizia o camponês salvadorenho ralado, né? Quando alguém perguntou para ele, mas e a lei? E ele disse assim, la lei é como la serpiente, solo pica al descalço. No Brasil, você pega pé de chinelo, ladrão de galinha, todos os dias, e ainda se diz, olha, foi subsunção. Para quem não sabe, subsunção é como um jogo de Lego, né? Assim, você encaixa a peça. Então você diz assim, está aqui a lei, está aqui o fato, bingo, está feita a acusação. Interessante que quando se trata ou vai de coisas grandes, esse Lego fica todo destrambelhado, ele tem dificuldades porque as coisas pegam nas pontas. Aqui a peça não entrou, aqui a peça outra não entrou, faltou intenção, faltou aquilo. Gente, a lei do genocídio de 56,
é tão clara e tão fácil com aplicar o furto e outras leis. O que precisa aí? Vontade política de aplicar. Então, a minha resposta é muito simples. Não que as coisas complexas tenham uma resposta simples. Eu estou dizendo que a resposta é complexa, mas dada de forma simples. É diferente de dizer que é uma resposta simples. Né? Porque um jornalista americano muito espirituoso dizia: para cada problema complexo tem uma resposta simples. E é errado. Então, mas também se pode dizer que problemas complexos têm respostas complexas, mas que para encontrá-las não precisa muita complexidade. Esse é o caso do Brasil, que não precisa pensar em tribunal internacional. Basta lidar com o que nós temos aqui mesmo, à nossa frente, bem na ponta do nosso nariz. Muito bem, Drida Lorenzon. E agora o Bolsonaro está sendo investigado, mas não só ele, né? Todas as pessoas que tiveram responsável do governo, né? Que tiveram responsabilidade com esse verdadeiro genocídio, né? Então, 570 crianças, né? Em 4 anos, mortas por causas evitáveis. Esses números já devem estar aumentando. Isso, a Sônia Guajajara até falou isso, porque tem subnotificação, né? Pessoas que morreram lá dentro da reserva, né, da terra indígena, e sequer tiveram a possibilidade de tentar sobreviver, né? Qual que deve ser a pena para os funcionários públicos que têm responsabilidade para chegar a essa situação? Sim, há uma série de... A lei explica ali pena de 4, 5, 6 anos, além do que desabilita as pessoas, né, para a função pública, né? Também deixa inelegível. Tem as coautorias, a formação de organização criminosa com o objetivo de exterminar, com o objetivo de deixar fazer garimpo, do garimpo sai o mercúrio mata. Essas coisas todas, quer dizer, se você autoriza alguém a vender cocaína na praça pública, você vai dizer depois que, azar das pessoas que compraram. Então, o Brasil tem que ir para um divã e tem que entender a sua responsabilidade histórica e perante o mundo. Isso que está acontecendo, que já aconteceu com a pandemia. Essa questão da pandemia me preocupa muito porque eu senti o veludo do pano passado, sabe? Sabe aquela... Você passa pano e você sente a finura do pano. Eu senti que tem um pano passado e que esse negócio aí das centenas de milhares de pessoas que morreram por falta de vacina e o episódio... Cadê o episódio de Manaus, Rovai, Dri? As pessoas sem oxigênio. Cadê isso? Isso não vai ser investigado? Por isso, eu diria que até... Vamos lá. Me perguntaram no outro programa sobre a Boate Kiss. E eu dizia, mas saiu na hora, sim, porque eu não sabia que me perguntariam isso. E até está aí nas redes sociais. E minha mulher que estava assistindo disse, poxa, foi boa essa. E o pessoal que assistiu também, acho que fez sucesso. O que eu estava dizendo, que é um pouco o que temos aí. Em 10 anos, a Boate Kiss, um sistema que não julga os responsáveis em 10 anos e não os condena ou não os absolve,
para o bem, para o mal e para o bem, fracassou. Sabe o que esse sistema está fazendo? Ele sequestra a alma dessas pessoas. Ele está impedindo que as famílias façam um luto definitivo dos seus mortos. É uma extrema maldade o que está se fazendo. Caso Manaus e das pessoas que morreram asfixiadas, no mínimo, o sistema devia dizer em que pé estão as investigações para dizer para as famílias das vítimas e dos outros, como nós aqui, que nos importamos com os que morreram, dizer: o Estado brasileiro se preocupa com isso que aconteceu. O Estado brasileiro não é leniente. O Estado brasileiro não é um Estado assassino. Ele não mata pessoas. Então nós, e aí vem as autoridades, nós estamos dando uma satisfação para dizer que no dia tal abrimos tal inquérito, no dia tal ouvimos tal pessoas, accountability, prestação de contas. Toda semana devia ter uma coletiva do Ministério Público e da Polícia Federal para dizer: o caso Manaus está assim, o Judiciário devia dizer o caso que está assim, o caso Yanomami está assim. Assim funciona uma sociedade transparente e democrática. Quer dizer, essas coisas começam a irritar as pessoas, essas coisas começam a deixar a gente cada vez mais indignado. Não, e isso faz com que todos soframos, né? Essa questão, esse ponto, né? Então, quero, nesta segunda-feira, deixar este forte recado para que as pessoas não percam sua capacidade de indignação, cobrem. E eu quero saber o que aconteceu com as pessoas, com os responsáveis por todos esses episódios, né, que mancharam a história brasileira. Pode falar. Não, muito perfeita essa fala, porque é uma sucessão de coisas horríveis que a gente tem visto no Brasil, desde as chacinas no Rio de Janeiro e nada. Aí a pandemia, ninguém, aí geram fake news, ainda assim como estão agora gerando com os Yanomamis. Não, dos bolsonaristas, não sei. Não, é índio venezuelano, como se, tipo, importasse, né? Olha as cenas, né? Não choca? Não é suficiente para vocês? Quer dizer, né? dá para se os índios fossem de outros, se os índios americanos viessem para o Brasil, podia matá-los, assim, podia deixá-los morrer, podia deixar morrer, assim, quer dizer, quem é uma anta que diz um negócio desses, alguém que diz um negócio desse devia ser processado por crime contra a dignidade da humanidade, devia ter esse crime, né? Depende do que o cara disser, o cara disse assim: olha, você está ofendendo a dignidade da humanidade, você é um pilantra, você é um biltre, sabe? Você é um poltrão. Poxa. Eu queria voltar à história do Bolsonaro, Lênio, porque assim, Bolsonaro está envolvido numa série de crimes. Eu posso dizer que é quase um serial killer. Mas ele foi para os Estados Unidos, agora vai começar a dar palestra, vai ter, inclusive, apoio, como o ex-presidente tem direito. Alguns servidores estão indo para a Flórida nesse momento. Acabei de ver aqui no Diário Oficial, publicado pela Casa Civil, o nome dos servidores que estão indo para lá, estamos indo atrás dessa notícia, porque os caras vão agora para passar um mês com o Bolsonaro, sendo que ele tem uma única palestra agora no começo de fevereiro. O que é o cara?
viagem de turismo? Então, como é que é isso? Enfim, como é que pode caminhar um processo desse? Porque aqui teve outro dia o nosso colega Cacai, e ele disse assim, seria um erro prender o Bolsonaro agora. Eu queria te ouvir também em relação a isso. Ou se você não tomar nenhuma providência contra o Bolsonaro, isso vai se multiplicando. Se o Bolsonaro arrumar visto e andar pelo mundo afora, ele terá funcionários ganhando diárias pago pelo Estado e pronto. A menos que o sistema jurídico brasileiro dê uma resposta instaurando processos. Ele não tem processos contra ele ainda, porque o sistema não conseguiu. O sistema como eu disse, o sistema é bom para pegar ladrão de galinha e furtador. A lei brasileira foi feita para pegar pobres. E não foi feito para pegar autoridades. Veja, por exemplo, que o próprio Supremo agora negou o pedido lá do pessoal do Prerro para suspender os mandatos dos deputados que incentivaram o golpe. O Supremo entendeu que isso está dentro daquilo que os deputados podem fazer, enfim. Então, também, veja que é difícil. Para nós que lidamos com isso, já achamos muito difícil. Imagina para a cidadania em geral, que olha isso de forma perplexa. Por isso que muitos se revoltam e acabam não votando mais, ou acabam, inclusive, votando na própria barbárie, né? Que tem um pouco assim do ser humano de quanto pior, melhor também, né? É um pouco de ver a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Então, isso tem muito de psicanalítico. As pessoas, quando têm um acidente, não passam para olhar, têm uma certa morbidez. Então, há uma morbidez na sociedade também, fruto de uma série de insucessos históricos que fazem com que as pessoas fiquem desapontadas. Por que o cidadão tem que pagar isso enquanto tem aqui um rosário de acusações e o sistema não faz nada? Por quê? Porque ele tem interesses, etc. Né? Essa é uma questão que a nossa história está hoje, tudo isso que está aí é uma fatura. É uma fatura que vem com juros de cartão de crédito. Nós fizemos essas contas lá atrás e agora vem a continha, vem o boleto para nós pagarmos. Nós fomos acumulando dívidas, né? 300 anos de escravidão, nós fizemos República Velha, golpes militares, não punimos. Aí vem a conta, e aí a gente fica, céus, o que aconteceu? Não, aconteceu, olha para trás e vamos ver agora. Não resolve nada olhar para trás. Agora, se a gente não aprendeu nada com isso e tenta consertar, aí é burrice. Por isso que agora é sem anistia, Lênin? Claro, evidente. O que aconteceu, o que nós deixamos passar, o maior exemplo está aí. Não deu golpe por pouquíssimo, né? Por muito, muito, muito pouco. O presidente do PL, dentro da sua ingenuidade, ou de sua esperteza, ou de uma esperteza da sua malandragem, ele diz, todo mundo falava em golpe.
Como que um presidente de um partido diz que no palácio e todos falavam em golpe, isso é normal? Sim. Então, quando a gente normaliza a patifaria e tudo isso, é porque nós perdemos nossa capacidade de fazer a distinção entre o certo e o errado, e entre se todos os gatos, à noite todos os gatos são pardos, porque a gente não consegue distinguir os não pardos. Será que nós estamos exatamente nisso que está? O grande problema quando nós fazemos transições, a gente não cair naquilo que se chama, né, na famosa, no famoso filme, no livro Il Gattopardo, que a gente chama, né, brincando, de gatopardismo. O que é o gatopardismo? Há que se modificar tudo para permanecer tudo como está. A anistia modificou tudo para deixar tudo como estava. Só que o gatopardismo é algo que só espicha o problema e agrava lá na frente. Vamos saber se nós aprendemos. Por isso a minha insistência filmográfica sobre o 1985 do Darim, né, do promotor, que disse nunca mais. Pronto, os uruguaios que também disseram nunca mais, lá inclusive o judiciário considerou inconstitucional a lei que era da anistia. Os uruguaios se deram muito bem nisso, e nós aqui estamos em dúvidas. Consideramos normal que o presidente do maior partido, do partido do presidente, diga: lá, cada um tinha o seu próprio modelo de golpe de Estado, de estado de exceção. E nada acontece? Só um pouquinho. Olha o buraco em que nós nos metemos. Nem o jornalista perguntou para ele, mas o senhor não tem vergonha nessa sua cara? Ninguém pergunta isso. Quer dizer, você tinha vários, então um advogado chega e diz para você: olha, tem aqui um modelo de golpe e tal. Aí você, eu triturei. Ele ainda assume que triturou. Tipo, triturou porque sabia que era errado, né? Eu ia fazer um parênteses aqui, Lênin. Eu escrevi um artigo sobre isso. Minha hipótese, eu queria testá-la com você, que é uma pessoa muito mais capacitada do que esse jornalista blogueiro aqui. O seguinte, a minha hipótese é que há uma estratégia do Valdemar da Costa Neto por trás disso. É mandar um sinal, ao meu ver, para o Anderson, dizendo o seguinte: olha, se for delatar, não me inclua. Eu estou tentando fazer um esforço aqui para diminuir, né, o peso de você ter encontrado esse decreto aí. Então, tá vendo? Eu estou dizendo que muita gente tinha, para você não ficar com ônus. Se for delatar, não me inclua. Você acha que faz isso tem todo sentido, e o Wag the Dog também, né, que é o Mera Coincidência, o filme aquele do De Niro e do Pacino. No fundo, o Valdemar está fazendo uma guerra contra a Albânia, como no filme. Ele está fazendo uma caixa chinesa, né, carratino, que se chama. Você cria uma cortina de fumaça para desviar o assunto. Ele dilui, assim, havia golpe, sim, tentativa, mas todo mundo falava de golpe. Então, se todo mundo falava, ninguém falava, porque se tudo é, nada é. E o aviso para o Anderson dizendo: olha, eu estou aqui para dizer que estou com você, me inclua fora dessa. Mais ou menos isso. Você tem razão, claro. Eu até fiz um Twitter dizendo que o Valdemar estava mesmo fazendo uma cortina de fumaça para proteger torres
e o próprio Bolsonaro. Então, estamos na mesma perspectiva em relação a isso. Isso. Ó, eu tenho uma gravação agora. Eu sei, eu tô... Uhum. Deixa eu só ler as perguntas aqui para dizer. O Rômulo Galo. Doutor Lênio, o senhor é favorável ao marco temporal de 5 de outubro de 88 para as terras indígenas? Tem mais uma aqui. Professor Lênio, como o senhor vê o papel do Ministério Público nessa crise legal, moral e política? Como o senhor avalia a apatia do Ministério Público Federal em impedir a investigação, punição do Bozo e generais? Histórias para sonhar, lembra de Brumadinho e Mariana, sem justiça. Isso é outra. Isso é outra questão, né? E a Isabel, ela diz, Lênio, perguntei ao ministro Dino se vamos continuar o tratamento psicológico, se continuará o acúmulo de injustiças ou podemos ter esperança neste novo governo. O que acham? Um beijo para a Isabel de Belém do Pará. E o Zé Bosco diz, prender Bozo agora, se chiarem a gente vai para cima. Tem uma série de questões aí, né? Desejos e indignações. O que se coloca aí, por exemplo, a pessoa pergunta sobre a questão do marco temporal, o que deve ou o que não deve ser feito. O Supremo está por julgar isso. O Supremo tem um precedente, se está certo que é errado é outra questão. O Supremo tem um precedente que vai contra a tese que diz que há um marco, né? O Supremo tem um precedente sobre isso. E dentro do sistema jurídico é um precedente válido, assim como um precedente que fala de habeas corpus, de qualquer um, que o sistema segue. O que o Supremo pode fazer e aí tem uma série de coisas novas que acontecem, é fazer uma distinction, né? O Supremo tem que fazer, para discutir o assunto, tem o diferencial, né? Se uma jurisprudência existe num sentido e você tem outras circunstâncias, o Supremo pode mudar, depende, claro, do Supremo Tribunal. No mais, eu conheço bem esse assunto, trabalhei, inclusive, eu não escondo, trabalhei nesse assunto. Eu fui consultado sobre se aquela jurisprudência do Supremo que existe, ela é válida, se ela pode continuar a ser aplicada. Eu disse sim, desde que, se não fizerem uma distinção, ela vale, assim como se perguntassem sobre um habeas corpus. Ninguém me perguntou se era boa ou se era ruim. São questões da ciência jurídica, da advocacia, que eu acho que as pessoas têm que respeitar nas pessoas que fazem, senão nós trucidaríamos, por exemplo, qualquer advogado que fosse defender alguém, não é o meu caso, mas as pessoas que defendem alguém que comete um crime, que as pessoas ficam todas enojadas, mas alguém vai defender, isso faz parte os médicos, quando operam alguém, também não perguntam quem é a pessoa que está sendo feita, né? Enfim. Mas é isso, meus Professor Lênio, muito obrigado, grato de novo pelo seu companheirismo aí, parceria com a Fórum, viu? Abraço. Obrigada. Salve, salve. Boa semana, Lênio. Me chamem que eu venho. Valeu. Até a próxima. Valeu.